Olá, terceiro ano, voltando aqui para o nosso segundo momento com português. Finalizamos as ciências. Então, peguem o livro de português e coloquem aí na página 128, olha aqui. E depois vamos fazer a atividade da página 129 para fixar o conteúdo. Nessa aula de português, vamos aprender e ver um pouco de gramática. Professora, é difícil? Não. É uma revisão. Como vocês estão no terceiro ano, já viram isso aqui, ó, desde o primeiro ano. Então, a gente vai apenas fazer uma revisão. Enquanto fazemos a revisão, fazemos a atividade junto, porque assim fixa o conteúdo. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem tirar até comigo aqui, pausando a aula, revendo, quantas vezes quiserem. Vão ficar aqui na plataforma do YouTube, então assim, não tem perigo de tirar, tá bom? Então, o que acontece hoje na aula de português? Vamos ver gramática, a parte de vírgula, dois pontos e travessão. Desses três pontos aí de pontuação, o que eu acho assim um pouco mais difícil na hora de se usar no texto, numa leitura para pontuar, é o uso da vírgula. Porque a vírgula ela é usada para fazer pequenas pausas. Mas vamos lá que a gente vai entender melhor. Então, aqui na página 128, a página está aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Vírgula. Primeiro vamos ver o uso da vírgula. Para que serve a vírgula? Que pausa é essa, professora, que a senhora falou que são pequenas pausas? Veja só, sem pressa. Vamos lá. Leia a frase a seguir. Alface, rúcula, acelga e espinafre são verduras. Vocês perceberam que na hora de eu falar aí, pontuar, cada verdura deu uma pausa? Tipo, alface, rúcula, acelga, espinafre são verduras. Então, você viu aí as pequenas pausas? Que aí vocês compreendem melhor quando for na hora de ler e compreender. Mais para frente, vamos lá. Entre as palavras alface, rúcula e acelga, há um sinal que se chama vírgula. Uma das funções da vírgula é separar palavras numa relação. Aí vem os exemplos, ó. Comprei lápis, caderno e livros. Então, eu estou pontuando, eu estou separando, estou pequenas pausas para que você compreenda que eu comprei mais de uma coisa. E eu estou discriminando esses objetos. Comprei lápis, caderno e livros. A expressão de chamamento, vem aqui, Felipe. Eu faço uma pequena pausa, vem cá, Luísa. Você vê que tem uma pausa na hora que você chama, né? Nas datas, o nome de lugar. Por exemplo, Macapá, vírgula, o nome de um lugar. 2 de janeiro de 2018. Vocês vão ver muito essa expressão quando se escreve uma carta, quando começamos uma documentação, fazer um documento, um ofício que a gente coloca lá. Natal, RN, vírgula, 3 de agosto de 2020. Precisa se fazer essa pausa, né? Você não emenda tudo na hora que fala. Então, vocês vão sempre usar na hora que eu fui ao mercado comprar biscoito. Pronto, só comprei biscoito, uma coisa só. Mas se eu for e disser assim, hoje fui ao mercado, comprei biscoito, arroz, feijão e macarrão. Então, eu preciso dar pequenas pausas até para você compreender que eu comprei mais de uma coisa no mercado. Então, precisa dessas pequenas pausas, ok? Como nome de lugares, com datas, Natal, vírgula, 3 de agosto de 2020, tá bom? Por isso que ele é um pouquinho mais complicado na hora de você pontuar, se eu pedir para vocês colocarem numa frase, tá? Ou um texto e pedir para vocês pontuarem com vírgula. Aí vocês precisam ter mais cuidado, tá bom? 2 pontos e travessão.
Ó, eles estão muito ligados entre si. Vamos entender por quê. Leia a frase, ó, leia as frases a seguir. Gustavo perguntou ao amigo. Então, Gustavo perguntou ao amigo. Precisamos saber o que ele perguntou. Preciso saber a pergunta que Gustavo fez. Então, vocês perceberam que nessa frase aí, ó, Gustavo perguntou ao amigo, 2 pontos. Esses 2 pontos, ele quer dizer que vai ter uma fala. Ele vai mencionar, ele vai dizer alguma coisa. E o travessão é o diálogo, porque ele vai conversar com alguém. Então, na segunda frase, quer ir à casa de Ana hoje? Então, você percebeu que tem a frase, Gustavo perguntou ao amigo. Ele está me indicando que ele fez uma pergunta. Então, 2 pontos. Que pergunta é essa? Aí vem o travessão, porque ele fez uma pergunta a alguém. Iniciou uma conversa, um diálogo. Então, quer ir à casa de Ana hoje? Viram aí? E lembrando o ponto de interrogação no final, que indica uma pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Os 2, ó, o sinal que anuncia a fala de Gustavo amigo se chama 2 pontos, como eu já sinalizei para vocês. E para que servem os 2 pontos? Olha aí a frase. Os 2 pontos, nesse exemplo, servem para indicar a fala do personagem no diálogo. Então, isso quer dizer o quê? Que vai haver um diálogo, mas eu preciso iniciar, saber o que Gustavo disse. Então, tem-se essa indicação que ele vai falar. E quando ele falou, ele fez uma pergunta para alguém. Então, há uma conversa. Por isso, o uso do travessão. Olha só. Há um sinal da pergunta de Gustavo. Ele se chama travessão. Antes da pergunta tem um travessão. É um diálogo, ele está conversando. O travessão é usado antes das falas dos personagens. Tanto que se você pegar um texto, que há uma conversa entre personagens, um diálogo, você sempre vai ver o travessão. Tá bom? Então, vamos lá. 1. Coloque corretamente a vírgula. Então, eu vou falar e vai estar aqui, ó, a frase, tá? E vocês vão preenchendo aí. Eu gosto de banana, vírgula, granola e suco de maçã. Então, precisa dessa pausa entre banana e granola, porque eu estou mencionando mais de uma coisa. B. Amanhã encontrarei Vânia, vírgula, Luiz e Leco. Vou encontrar mais de uma pessoa. Então, depois de Vânia, tem uma vírgula. Preste atenção que a frase está aqui embaixo, ó. C. Recife, vírgula, 2 de janeiro de 2017. Então, após Recife, tem uma vírgula. Nome de lugar e data. D. Rubens comeu salada, vírgula, arroz e peixe. Ele comeu mais de uma coisa. Ok aí? 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo uma forma pela outra. Use os dois travessões como no exemplo. Veja só, eu já tenho um exemplo aí. Observa comigo. Rosana perguntou. Agora eu vou saber o que foi que Rosana perguntou, por isso que tem os 2 pontos. Travessão, início, vai iniciar uma conversa. A que hora sai o ônibus, Camila? Então, por isso tem uma vírgula antes de Camila, porque ela vai perguntar a Camila. Aí, o segundo travessão. A que hora sai o ônibus, Camila? Perguntou Rosana. Por isso que tem o travessão, porque eu estou indicando a pergunta e foi Rosana que fez. Entendeu aí o exemplo? Então, olha aqui. Lucas indagou. 2 pontos. Tá aí no livro de vocês. Agora, eu vou saber o que foi que Lucas indagou. O que é que ele perguntou? Quando você chega, Luiz? Veja que quando você chega, há uma vírgula. Aí ele vai mencionar a pessoa. Luiz. Pergunta. Aí vocês vão colocar aqui embaixo, ó. Travessão. Quando você chega, vírgula, Luiz. Indagou Lucas. É uma segunda opção, tá? Vai estar tudo aqui embaixo, ó. Prestem atenção aqui nas frases. B. Fred perguntou. 2 pontos. Qual é a sua cor favorita? Vírgula. Manoel.
Aí, embaixo vai ficar travessão. Qual é a cor favorita? Qual a sua cor favorita, Manuel? Interrogação, tracinho, indagou Fred. C. Emília disse. O que ela disse? Que menina divertida. Uma exclamação. Ponto de exclamação, uma surpresa, uma admiração. E embaixo, travessão, ó a resposta. Que menina divertida. Repito a exclamação e tracinho, travessão, né? Disse Emília. Gente, essas atividades de gramática, vamos continuar na próxima aula de amanhã, terça-feira. Vamos reforçar novamente travessão, vírgula, 2 pontos. Não se preocupe, vamos fazer mais atividades, tá certo? Então, amanhã terá continuação da gramática. Estudem, gente. Revisa que 1 hora por dia já é o suficiente.